Olá, gente, tudo bom? Vamos dar início hoje à nossa sexta aula, né? Esse material vai estar disponibilizado para vocês e a gente na unidade 6, na unidade 2, seção 3, né? E vamos voltar a falar um pouquinho da comunicação integrada, que é o nosso foco nesse momento, né? Na aula passada, a gente deu uma observada aqui nesse material, né? Em que a gente fala um pouco do que compõe essa comunicação integrada, né? De como ela de fato acontece. E a gente observa aqui que nós temos a comunicação dividida em relações públicas, a comunicação institucional, né? A comunicação interna e a comunicação mercadológica, que é o marketing. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, na comunicação institucional, nós temos o marketing social, o marketing cultural, o jornalismo, né, empresarial, assessoria de imprensa, a identidade corporativa. Na comunicação interna, nós temos o processo de comunicação de fluxo de informação dentro da própria empresa, né, onde você tem os avisos, as questões mais importantes que são abordadas. E a comunicação mercadológica, que é o marketing em si, onde nós estamos inseridos, né? A publicidade. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. A comunicação institucional, ela é aquela comunicação que fala da empresa. A intenção dela não é venda, a intenção dela não é divulgar produtos, mas divulgar a empresa, divulgar as suas características. Né? Trazer para as pessoas um entendimento sobre aquela comunicação, sobre aquela empresa, sobre aquela instituição. A mercadológica, sim, aí ela já tem um viés mais de venda, né? Um viés de apresentação de produto, de dizer qual o produto é adequado, por que você deve comprar. Ela tem um viés muito mais mercadológica, né? E a comunicação interna não. A comunicação interna ela tem um viés de apresentar às pessoas a comunicação dentro daquela empresa, para o público interno, para os funcionários, para os colaboradores. E a administrativa é uma comunicação mais, eu diria, mais determinada a apresentar situações que estão ocorrendo naquela empresa, tipo memorandos, informativos ou coisas do tipo. Então vamos para a conceituação da comunicação administrativa. Deixa eu descer um pouquinho aqui. A comunicação administrativa é um processo dentro da organização e viabiliza o sistema comunicacional. É fundamental para o processamento das informações no âmbito da função administrativa mesmo. Permite viabilizar todo o sistema organizacional por meio de processos comunicativos mediante a confluência do fluxo descendente, ascendente, horizontal e vertical. A comunicação administrativa, ela nada mais é do que a comunicação que é feita dentro da empresa, de cima para baixo, horizontal e vertical. Então, é a comunicação que sai do diretor e vai até chão de fábrica. É uma comunicação geral da empresa, uma comunicação sem um requinte da publicidade, da comunicação do marketing, uma comunicação direcionada, né? Vamos ter parada, vamos ter uma ponte de feriado. Então, é uma comunicação que ela sai de cima para baixo, horizontal e vertical. Essa é a conceituação da comunicação administrativa. É uma comunicação mais direcionada, dirigida, com informações pertinentes, em informações baseadas em situações que estão acontecendo na empresa. Essa é a comunicação administrativa. Vamos lá. Travou aqui. Não, desculpa. A comunicação administrativa parece tão natural, não há nada a ser dito a seu respeito. E, no entanto, o seu êxito como o seu recomeço não são fáceis. Então, a comunicação administrativa é difícil de ser feita. É difícil de ser conseguida. Por quê? Porque ela traz consigo informações pertinentes à empresa que precisam ser ditas.
Talvez nenhum outro conceito, segundo Putnam e Champman, talvez nenhum outro conceito seja tão presente no estudo das organizações quanto designado pelo termo comunicação. Essa onipresença faz com que o sentido da comunicação torne-se ardilosamente impreciso. O que é que significa? Que a comunicação é fundamental na empresa. Sem isso, a empresa não funciona, ela não acontece. Mesmo que você tenha insumos, se não houver comunicação, isso não funciona. Então, a onipresença da comunicação, ou seja, a comunicação está em tudo, faz com que o sentido da comunicação torne-se ardilosamente impreciso. Né? Às vezes, a comunicação está em todos os lugares, que existe uma imprecisão até de definir de onde ela está. Ela está em tudo. Ela está completamente rodeada por todas as situações. Então, aqui vamos olhar. Olha aqui, para a gente perceber a onipresença da comunicação. A comunicação está aqui, ó, fora desse gráfico, né? Informação e conhecimento. Aí vem a liderança, a sociedade, clientes. Todos eles são impactados pela comunicação. Não tem para onde escorrer. Todos eles são impactados pela comunicação. Pessoas, estratégias e planos e processos. Também. As estratégias, os processos, as pessoas, elas todas utilizam-se da comunicação. Né? A liderança, os clientes e a sociedade. E com ela vem um resultado. Se você parar para observar, a comunicação está aqui envolvendo todos os processos. Todos os processos. Cliente, liderança, sociedade. Estratégias, pessoas, processos, todos eles estão ligados a um processo de comunicação. Por isso que eu falei aqui da onipresença da comunicação. Ela está em tudo, ela está onipresente. Tanto nos clientes, na liderança, na sociedade, em todos os processos. Informação e ou comunicação. Informar é colocar as pessoas a par dos acontecimentos. E a comunicação administrativa ela tem essa função de apresentar ao público o que de fato ela quer dizer, né? É apresentar o que é necessário para a empresa. Então, essa informação, ela é imprescindível. Ela é imprescindível para a gente conseguir chegar a um momento em que isso apareça para a pessoa. Que isso fique claro. Então, se você parar para pensar aqui, informar é colocar as pessoas a par dos acontecimentos. Comunicar é oportunizar que as pessoas se relacionem entre si. Ó, comunicar é oportunizar que as pessoas se relacionem entre si. O que é que significa isso? Que comunicar, gente, é vital. É dar a oportunidade para que as pessoas se relacionem. Por isso a onipresença da comunicação. Informar é colocar as pessoas a par dos acontecimentos, mas comunicar é fazer com que as pessoas se relacionem. Então, informar é diferente de comunicar. Você informa, você deixa as pessoas a par daquele acontecimento, mas a comunicação precisa que exista uma relação entre as pessoas, entendeu? Então, aqui, ó, a cultura da comunicação, que é o que a gente está tendo que estudar. Participação, interação, transparência, respeito e diálogo. Cultura da comunicação, afetividade e pertencimento. Então, aqui eu vou dar uma parada e vou colocar para vocês um vídeo que é muito interessante, que fala exatamente do processo de comunicação das empresas. Comunicação. É muito interessante. Deixa eu achar, tá aqui.
Vamos lá. É muito legal. Só um minuto. Aqui. Aqui. A importância realmente da comunicação dentro das organizações. Em entrevista à TV UEL, a professora sênior do programa de mestrado em administração da UEL, Marlene Marchiori, fala sobre a comunicação organizacional. A professora faz consultorias, palestras e seminários sobre o tema, destacando a importância da comunicação para as organizações. O que entendemos por comunicação nas organizações? O que nós podemos compreender sobre comunicação e organizações hoje? É fundamental para que as organizações sobrevivam que elas tenham relacionamentos com diferentes segmentos de públicos. E isso se dá através dos processos de interação que a organização desenvolve. Então, ao agir, a organização se torna reconhecida. E o que comanda hoje, por exemplo, o pensamento comunicacional? Não é uma única interação, uma única ação da organização. São inúmeros processos de relacionamento que a organização desenvolve com um determinado público que dá condições para aquele público compreender quem é essa organização e desejar se relacionar com ela. Então, comunicação é fundamental para que a organização tenha vida, né, dentro da própria comunidade ou dentro da própria sociedade. No caso das empresas brasileiras, elas já aderiram a uma cultura de comunicação nas organizações? Olha, você tocou em dois pontos bem interessantes, né? O primeiro deles é a questão da cultura nas organizações, né? E cultura significa um valor, mas um valor como prática, como essência minha, vamos dizer assim, né? Então, eu compreender que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento da organização, eu poderia dizer que essa organização tem consciência de uma cultura comunicacional. Agora, a partir desse momento, o que essa organização faz, né, não é necessariamente estar a comunicação centrada no departamento de comunicação. Porque nós acabamos de falar nesse primeiro bloco, vamos dizer assim, que comunicação é vida, né, para as organizações. E sendo vida para as organizações, é fundamental que todas as pessoas desenvolvam a sua capacidade comunicacional. Quando você desenvolve sua capacidade comunicacional, você necessariamente consegue interagir com as pessoas e consegue construir um mundo diferente, né, em termos de organização. Nas empresas, um dos desafios é a comunicação interna. Como tem sido o desenvolvimento dessa área? Comunicação interna, eu diria que ela ainda está centrada numa visão de veículos de comunicação. E nós temos que entender que essa perspectiva informacional, ou seja, eu manter os públicos informados, exige hoje uma outra perspectiva comunicacional, além da informacional, que é a interacional. Isso significa o quanto uma empresa é não mais só emissora, mas receptora daquilo que os públicos pensam sobre ela. E a partir disso, ela modifica os seus comportamentos para uma nova ação.
Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, por exemplo, um movimento das organizações muito mais na busca da construção da sua identidade, que é exatamente a comunicação interna, né? Ou seja, quem somos enquanto organização, para que aquilo que essa organização respira, entre aspas, seja percebido pelos demais grupos. Então, o como somos vistos, que é a imagem da organização, né, tem sintonia com quem somos. Então, eu diria que nós somos dependentes das relações internas que constituem a cultura e identidade da organização para que nós possamos construir as relações externas, né, o que significa imagem e reputação, né, em termos de o quanto essa organização é reconhecida pela sociedade. Então, eu acho que a comunicação interna ela tem assim, um valor fundamental exatamente na construção das relações e tornar essa organização com identidade suficiente para ela ser reconhecida pelos demais públicos. E isso está não só na mão do presidente da organização, todos os gestores, né, ao articularem relações com as suas equipes, constroem essa realidade. Então, eu acho que nós também temos que observar que não é só mais a presença do grande diretor que diz quem essa organização é para os funcionários, mas a presença da pessoa que está mais próxima dele, do seu chefe imediato. Então, isso também torna, né, a relação uma relação de comprometimento, uma relação de confiança e uma relação de desenvolvimento das pessoas nos ambientes organizacionais. E os cursos de graduação? Eles têm conseguido trabalhar com os futuros profissionais a questão da comunicação nas organizações? Olha, eu diria que os cursos de comunicação organizacional, que são ainda 2 apenas no Brasil, e os cursos de relações públicas, que também estudam o campo da comunicação organizacional, eles têm necessariamente trabalhado não só as questões de pensamentos teóricos, por exemplo, mas também a prática. Isso eu acho muito importante. Eu acho fundamental que os alunos, né, enquanto experimentando, né, a universidade durante os 4 anos de formação, eles possam necessariamente compartilhar de inúmeras experiências. Então, sejam estágios, sejam projetos experimentais, seja, por exemplo, uma atividade que a universidade está desenvolvendo e que ele vai lá, participa, ajuda a organizar um curso e assim por diante. Então, quanto mais ele se expõe no processo, maior será o aprendizado dele, né? Eu entendo que o Brasil tem desenvolvido, sim, né, um trabalho acadêmico, eu diria teórico, prático, interessante, na construção de profissionais habilitados para o desempenho das suas atividades. O que eu acho que nós precisamos ainda, eu diria até crescermos mais, seria na interação entre todas as áreas da comunicação. De que forma as novas tecnologias impactam a comunicação, em especial a comunicação organizacional? Eu vou dizer para você que os estudos revelam que as mídias sociais promovem interações, né? E quando eu estou entendendo interações, é exatamente esse processo de construção de significação nas relações. E eu consigo construir significado a partir do momento que eu compreendo, a partir do momento que aquilo tem um sentido para mim. Elas te dão condição de projeção. Esse é um mundo que requisita, com certeza, Vou parar um pouco aqui para a gente perceber. Vocês viram a importância da comunicação interna para a empresa? Ela fala uma coisa interessante. Não é só o diretor que tem que chegar e implantar essa cultura da comunicação interna, mas sim os chefes imediatos. Então, por exemplo, eu estou no chão de fábrica. O meu supervisor precisa implantar a cultura de comunicação. Precisa implantar a cultura de passar para a gente a informação adequada. E agora, nessa parte que eu parei, ela ia falar da importância das redes sociais também para a comunicação interna. É muito importante hoje e é bastante utilizada.
né? Você tem um Instagram da empresa, você tem um Facebook, você tem um WhatsApp. Então as redes, elas ajudam muito na comunicação interna, né? Um novo agir, um novo pensar das organizações, uma nova dinâmica, mas nada substitui o valor do ser humano. Então eu diria que por mais mídias sociais, por mais necessidade de novas tecnologias, né, você precisa ter a capacidade de aprender e de reaprender. Porque você pode colocar aquilo em prática na sua organização, mas você precisa dar acompanhamento para aquilo, para você saber o resultado que você vai ter. Não é só simplesmente lançar ideias, né? Então, o que eu vejo em termos, vamos dizer assim, não só das mídias sociais, eu vejo que elas nos inspiram a construir cada vez mais relacionamentos que tenham valor. Tudo isso traz uma condição de interpretação do que vai ser a vida organizacional diferente. Mas da mesma forma, eu diria que não impede de nós olharmos dentro da questão, por exemplo, digital, vamos falar assim, o relacional. Então, gente, ela deixou claro assim, existe a importância da rede social, mas nada substitui o homem. Se não existir um homem, a rede social não vai funcionar. Por mais que você queira, você não vai conseguir comunicar se você não tiver a interface do homem, né? O homem te auxiliando nesse processo de comunicação. Voltando aqui, então, a nossa aula, se você parar para pensar, a cultura da comunicação, dentro das instituições, elas precisam estar dessa forma, pautadas na participação, na interação, na transparência, no respeito e no diálogo. Isso forma a comunicação, a cultura de comunicação dentro de uma empresa, né? Dentro da atividade, da afetividade do pertencimento. O que é pertencimento? É fazer a pessoa se sentir pertencente àquele local que ela trabalha. E o que é afetividade? É você ter carinho pelo local que você trabalha. Então isso é importante. É muito importante que você tenha essa noção, né? Que a empresa tenha essa noção. Que a empresa faça com que a comunicação sirva para isso. Para trazer proximidade das pessoas. Para fazer com que as pessoas tenham afetividade entre elas. Então isso é importante, né? Em uma organização que prima por uma autêntica cultura de comunicação, todos os seus integrantes se sentem envolvidos por ela e almejam, apesar das diferenças, as mesmas posições, o desenvolvimento pessoal ou institucional. Isso quando a organização ela prima por uma comunicação integrada e uma comunicação que aconteça de forma diferenciada, de forma como eu posso dizer, de uma forma padrão, né? De uma forma com a cadência. Então, você tem o quê? O desenvolvimento pessoal e institucional. E aí, esse vídeo esclareceu muito pra gente da comunicação interna, né? Mas, por comunicação interna, se entende um sistema de informação paralela e não substitutivo do fluxo de comunicativo funcional que circula por uma organização. Então, assim, a comunicação interna, ela é um sistema de informação paralela. Ela não substitui a comunicação que existe entre as pessoas, porque não existe você ter uma empresa em que não haja comunicação entre os setores. A comunicação interna é paralela a essa comunicação funcional, a essa comunicação que existe para funcionar a empresa, né? É a comunicação em que o chefe dá uma ordem, em que o chefe indica alguma coisa, em que o funcionário dá a sua opinião. A comunicação interna não é isso, ela está paralela a isso, né? Que circula por uma organização e necessária. A comunicação funcional é aquela que faz a empresa funcionar de fato, né? E a comunicação interna ela é paralela a essa, ela complementa, ela auxilia. Então o que é?
Setor planejado com objetivo definido para viabilizar toda a interação possível entre a organização e seus empregados, né? Ou funcionários ou colaboradores, usando instrumentos de comunicação institucional até da comunicação mercadológica. Então, a comunicação interna é um setor que está planejado com objetivo definido para viabilizar toda a interação possível entre a organização e os seus funcionários. Ela serve para fazer essa ligação entre funcionário e a organização, usando instrumento de comunicação institucional e algumas vezes instrumento de comunicação mercadológica. Então, você pode usar uma campanha publicitária na comunicação interna. Você pode tranquilamente, você pode usar, né? Uma comunicação mercadológica, você pode usar uma comunicação institucional, mas ela está aí para criar interação entre a organização e os funcionários. Os públicos internos constituem ou deveriam constituir, sob a perspectiva de uma gestão moderna, nos públicos mais importantes da organização. Porque sem essas pessoas, a organização não existe, gente. Sem esse público interno, a organização está fadada a acabar. Então, sabe? Não tem porquê. Né? Não tem porquê. A busca da valorização da comunicação interna deve se entender como estratégia básica dos empresários que desejam afetividade e excelência. A comunicação interna ela auxilia muito nessa relação de pertencimento e de afetividade das empresas dos funcionários com as empresas. Ela auxilia demais, ela ajuda demais que isso aconteça, né? Ela faz com que as pessoas criem essa proximidade com a empresa. Valorizar a comunicação interna significa valorizar o funcionário, o colaborador, o empregado, atribuindo-lhe um lugar na organização. Então, por exemplo, quando você tem uma comunicação interna, você trabalha com ela para tocar o seu funcionário, tocar o seu colaborador e fazer ele se sentir pertencente àquele processo, fazer ele se sentir compositor daquela situação, daquela música, né? Então, vamos revisar aqui, né, nesse vídeo, para que a nossa vídeo vai durar mais ou menos 30 minutos, porque dentro do AVA vocês têm uma série de outros materiais que devem ser estudados também. Imagem de organização, a gente falou já de imagem e imagem organizacional, e a gente vai revisar aqui. E a identidade. A imagem organizacional é uma representação mental do imaginário coletivo. A interação na mente dos públicos de todas as manifestações da organização é construída, portanto, na mente do público. A imagem organizacional é o que as pessoas percebem daquela empresa. Já a identidade é o que a empresa quer apresentar, né? Então, para a gente fechar aqui a relação da comunicação interna, ela vai trazer o quê? O pertencimento, tá aqui, a valorização dos colaboradores, o comprometimento, a qualidade. Ela trabalha com qualidade para ter qualidade. Então, a comunicação interna ela é fundamental para que as pessoas entendam, para que as pessoas que fazem parte daquele processo, né? Fazem parte daquela empresa, elas se sintam importantes, pertencentes, elas possam fazer com que a imagem corporativa case com a identidade, porque ela vai transparecer isso, ela vai apresentar isso, né? Ela vai mostrar a você que que o seu papel é fundamental e é importante. Tudo isso faz parte dessa comunicação interna. Então, é uma ferramenta estratégica para compatibilização dos interesses dos empregados e da empresa, através do estímulo do diálogo. A comunicação interna estimula o diálogo. A comunicação interna traz informações super importantes para aquele público-alvo. A comunicação interna traz para o funcionário um sentimento de pertencimento. É um instrumento de melhoria na gestão administrativa dos negócios e serviços de uma organização.
Vamos saber os principais instrumentos das comunicações de mídias internas: circulares, quadros de aviso, manuais, boletins, jornais, house organs, revistas, eventos de confraternização, rádios de empresa, teatro, telejornal, correio, intranet, telão. Então, as redes sociais, uma série de coisas, a comunicação face to face. Então, tudo isso são ferramentas de comunicação interna, né, que fazem a comunicação chegar até o público-alvo, que é o colaborador. Bem, vamos fechar aqui em comunicação interna, né? Eu vou trazer aqui para vocês um pequeno vídeo para a gente fechar de comunicação interna. Bem pequeno e importante. Ele é muito bom. Esse vídeo é bastante interessante. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. Basta adicionar o fluxo de trabalho necessário. E ele é um cara muito interessante. E ele vai falar uma coisa muito massa nesse vídeo, que é como é importante você mostrar para o seu filho, sabe o que você faz, o orgulho, né, que as pessoas podem ter do seu trabalho. A empresa deve trabalhar sua comunicação interna para criar elementos com os quais o colaborador possa se identificar e também se orgulhar de trabalhar ali. Eu dou um exemplo de um operário, um trabalhador que eu encontrei uma vez numa empresa, uma fábrica de capacetes, e eu perguntei a ele se os filhos dele tinham orgulho do que ele fazia. Na hora ele ficou até surpreso com a pergunta, mas depois de pensar um pouquinho, ele abriu um sorriso enorme e disse: sim, eu tenho um filho pequeno e ele tem o maior orgulho do meu trabalho. Aí eu perguntei: como é que você sabe disso? Ele explicou que um dia, quando chegou do serviço, ouviu o seu filhinho no portão conversando com um amiguinho, e ele dizia assim: meu pai é quem faz aqueles capacetes que você vê nas corridas de moto, de carro, na televisão. O garoto tinha orgulho do que seu pai fazia, e isso enchia o seu pai de orgulho, porque na verdade seu pai sabia por que ele estava ali. A comunicação interna, ela deve ajudar as pessoas a enxergarem isso. Ela não é aquele blá 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 que diz: nós somos os melhores do mundo, mas sim, ela mostra aos seus colaboradores como eles são importantes no desenvolvimento daquilo em que acreditam. Mas para isso a área de comunicação e de recursos humanos deve fazer um trabalho de aprendizado, procurando primeiro conhecer melhor o perfil dos seus colaboradores. Não é muito diferente do que você faz em vendas, quando você procura primeiro conhecer o cliente para depois associar alguma característica ou benefício do produto aos anseios, expectativas e necessidades do cliente. Por exemplo, o cliente pode não estar interessado em comprar um carro novo, mas em ser visto como uma pessoa de status. Outro cliente para o mesmo carro pode querer parecer mais jovem ou mais arrojado, etc. Cada um terá um perfil e cabe ao vendedor fazer o casamento dessas características do carro, né, com o perfil do cliente, que dê certo com aquilo que o carro pode oferecer. O mesmo faz a comunicação interna da empresa. Ela casa os interesses pessoais do colaborador com as diferentes facetas do trabalho que ele exerce. Dentro e fora da empresa, tudo na vida começa com comunicação. As guerras começam com comunicação ou com a falta dela, e elas terminam com comunicação de acordos. Entre uma coisa e outra é que acontecem as batalhas, e os tiros e as explosões. Toda atividade da empresa depende, portanto, de comunicação, e quando esta falha, o colaborador irá trabalhar desmotivado, achando que a sua vida está fadada a pouco importante tarefa de apertar um parafuso. É só quando ele descobre que deixou de apertar o parafuso, que se ele deixar de apertar o parafuso, o avião cai e mata 300 pessoas, é que ele vai valorizar o que faz. Antes que isso aconteça, a empresa precisa se adiantar e garantir que cada colaborador enxergue o cenário como um todo e a importância da sua contribuição nesse cenário, nesse todo. A qualidade dos produtos e dos serviços também tem tudo a ver com comunicação.
Existe uma comunicação entre a empresa e os seus colaboradores e entre os colaboradores entre si. Portanto, tão importante quanto a empresa saber o que comunicar, é saber como comunicar e também como ensinar comunicação às suas equipes. A segurança é uma outra área numa empresa que depende muito de comunicação. Grande parte dos acidentes de trabalho ocorrem porque as pessoas não foram devidamente informadas dos riscos e das maneiras de evitá-los. O melhor para você começar um trabalho de comunicação interna é procurar uma assessoria e desenvolver um plano de comunicação que envolva não só a comunicação externa da empresa, como também a interna. O investimento nisso vai retornar na forma de melhor qualidade, melhor satisfação na equipe, melhor clima organizacional, otimização de processos, mais segurança, agilidade no trabalho. Você coloca aí quantas vantagens podem surgir disso. Mas é importante que se apague de uma vez para sempre da mente a ideia de que comunicação na empresa é o que faz a agência de publicidade quando produz peças publicitárias ou cartazes de segurança do trabalho. Não. Comunicação é estratégica e ela deve ter uma grande participação da área também de recursos humanos, além das outras áreas. O foco é o mesmo da empresa no mercado, as pessoas. Sim. Esse é o foco da comunicação na empresa e esse é o foco também do trabalho na empresa. A empresa interage com seus clientes externos para desenvolver produtos e traduzir os benefícios desses produtos em um atendimento às necessidades e expectativas do seu mercado. E a empresa interage com seus clientes internos também traduzindo os benefícios do que faz em conceitos que satisfaçam aí os diferentes perfis de colaboradores. É importante que as mesmas coisas que os clientes externos procuram, ou seja, dinheiro, prazer, prestígio, sejam também as que os clientes internos procuram e sejam então atendidas pela comunicação da empresa. Nós compramos alguma coisa porque ela nos ajuda a ganhar dinheiro ou economizá-lo, ela nos dá prazer ou evita aborrecimentos, como é o caso de comprar um seguro, ou ela nos traz prestígio. Aí então cabe à área de comunicação da empresa descobrir como transformar em dinheiro, prazer ou prestígio, ou percepção dessas coisas para o colaborador, aquilo que a empresa faz ou o trabalho que o colaborador desenvolve na empresa. Como eu já expliquei, existe um trabalho prévio que é levantar o perfil da equipe. Em alguns casos, a empresa produz algo tão pouco relevante para os seus colaboradores que ela se vê obrigada a criar uma área paralela de interesse. É o que acontece, por exemplo, quando a empresa cria um clube de futebol, passa a investir na participação desse clube nos campeonatos locais, nos campeonatos regionais. A bandeira do clube acaba sendo também a bandeira de cada um que trabalha ali, fazendo com que ele se sinta parte das vitórias e das derrotas do seu time de coração. O formato da comunicação também precisa estar de acordo com a sua área de atuação e o perfil dos colaboradores da empresa. Um projeto interessante que eu conheci uma vez foi de uma agência de comunicação que criou uma rádio boleia para uma transportadora. O problema da empresa naquela época era conseguir treinar e conversar com os motoristas sem que eles precisassem parar na sede da empresa e perder horas preciosas de trabalho. Eles tinham que ficar na estrada. Então eles criaram uma rádio em formato de CD e os motoristas retiravam esses CDs na empresa quando eles passavam por lá antes de viajarem, e aí eles podiam ouvir pelo caminho. Não era uma coisa maçante, mas era uma mescla interessante de música, bate-papo, curiosidades, que deixavam o motorista interessado o tempo todo, enquanto eles aprendiam conceitos e técnicas importantes para o seu trabalho. Sempre que uma empresa cria uma rádio corporativa, uma TV corporativa também, ela deve entender que estará competindo pela atenção de seus colaboradores com todas as outras formas de atração que ele pode encontrar, às quais ele tem acesso, seja nas mídias tradicionais ou na internet. Eu acredito, por falar em internet, que os meios eletrônicos estejam aos poucos substituindo os meios convencionais, mas sempre haverá espaço para diferentes plataformas de comunicação, mesmo porque o perfil dos trabalhadores nas empresas varia muito. E sempre nós encontramos níveis culturais e profissionais também diferentes numa mesma empresa. Daí a necessidade de você diversificar os meios, não só o discurso e a mensagem, mas os meios, e às vezes até disponibilizar mais de uma mídia para a mesma mensagem.
O mais importante é a relevância da mensagem, é descobrir o que irá interessar o trabalhador. Dizer que a empresa foi premiada sem mostrar em que isso é importante para a equipe, para ele, é perder tempo. Anunciar a expansão das atividades sem mostrar que existirá também um aumento de oportunidades de carreira para quem já está lá, pode dar a impressão de que a equipe vai precisar trabalhar mais, ganhando a mesma coisa. Enfim, para cada ação ou mensagem, a área de comunicação deve sentar na cadeira do profissional, do colaborador, e tentar sentir-se como ele se sentirá quando escutar aquela notícia, aquela informação. Portanto, deve existir em toda a mensagem um benefício implícito para o colaborador, ou ele não vai se interessar por isso. Eu dou um exemplo de relevância. Eu já vi muitos blogs de dentistas, e eu sempre achei a coisa mais chata e desagradável, porque a maioria dos dentistas criam blogs para falarem de si, do seu trabalho, ou para mostrar aquelas fotos horripilantes de bocas escancaradas e dentes detonados. Isso pode ser até interessante para outros dentistas, mas não para o público em geral. Outro dia eu conheci um blog de um dentista que é completamente diferente, porque ele publica ali curiosidades e principalmente suas percepções sobre dentes famosos. Qualquer blog de celebridade atrai o público, e um blog que fale dos dentes das celebridades vai atrair também a atenção. Passear por aquele blog proporciona uma experiência agradável, porque ele consegue fazer um casamento entre a curiosidade do leitor e os fatos ligados à sua profissão. Assim deve ser também uma boa comunicação na empresa. Ela sempre deve procurar descobrir o que os seus colaboradores buscam e então tentar fazer um paralelo entre o trabalho e esse interesse dos seus colaboradores. A rádio peão em toda a empresa ainda é a comunicação mais eficaz. Portanto, qualquer notícia que seja relevante e afete diretamente os colaboradores, ela deve ser formatada e comunicada. E isso porque, se a empresa não comunicar, a rádio peão comunicará. E aí quem conta um conto aumenta um ponto. E é claro que existem informações que são sigilosas e a empresa não vai, então, comunicar isso ou compartilhar isso com toda a equipe, né? Porque nem todos sabem manejar corretamente as informações que recebem. Mas é importante que todos estejam bem informados para evitar especulações. Eu acho que esse vídeo ele é bastante elucidativo no que a gente faz, no tocante às ferramentas de comunicação integrada, principalmente de comunicação interna, né? Esse rádio boleia mesmo, que é super interessante para aqueles caminhoneiros que estão na estrada, e uma série de outras ferramentas. E a gente observa também que ele fala muito da importância da comunicação interna em relação à autoestima, né, do público-alvo, das pessoas da comunicação, da empresa, né, dos funcionários, dos colaboradores. Então, assim, a gente vai finalizar aqui essa aula. Eu quero que vocês assistam com cuidado. Tem outros materiais. Essa matéria é uma matéria AMI, uma matéria aula modelo institucional. Então, por favor, façam as atividades. Eu sei que vocês estão atrasados nas suas atividades. Então, por favor, pegue sessão por sessão e vão fazendo os exercícios. Dúvidas, me acionem por WhatsApp. Eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, para deixar vocês tranquilos até a gente voltar a ter aulas presenciais, ok? Qualquer dúvida, me procurem, mandem um áudio, mandem um e-mail e a gente vai resolvendo, ok, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui. E, assim, façam as atividades. Vocês precisam fazer a unidade 1 e 2, da unidade 2 até a sessão 3. Ok? Eu vou passar esse link do vídeo pelo WhatsApp, mas eu preciso que vocês entrem no Ava e façam as atividades de vocês. É muito importante toda semana vocês estarem com as atividades prontas. Isso é fundamental para o aprendizado. É fundamental mesmo, é muito importante. Ok? Posso contar com vocês? Beleza? Então, estou postando no Ava, vou mandar pelo WhatsApp de vocês ainda hoje esse material. Dúvidas, me manda o WhatsApp querendo... A gente conversa, a gente trabalha essa situação para que não haja dúvida, para que a gente consiga, de fato, dirimir essas dúvidas
e esses impactos da nossa falta de contato realmente presencial não venha acarretar nenhum problema acadêmico, e não vai acarretar, eu sei disso, que a gente está junto e é uma questão de tempo da gente regularizar, ok?